E aí, agora para finalizar essa aula de cárie, a gente vai dar continuidade a ela depois, com métodos de diagnóstico, com a parte de flúor, mas essa parte inicial a gente está finalizando com as questões. São questões de concursos militares, algumas da Marinha, outras da Aeronáutica, do Exército. Então vamos ver o que costuma cair. A cárie de mamadeira tem características próprias, a gente falou durante a aula bastante disso, em que vários aspectos devem ser observados destes é incorreto afirmar, ou seja, está perguntando grifo incorreto, né? Está perguntando o que está incorreto nessa questão. Em relação à cárie de mamadeira, afeta crianças muito jovens desde o primeiro ano de vida? Sim, pode afetar. Sua evolução é lenta? Não sei. Muitos dentes são envolvidos? Sim. Incide inicialmente na face vestibular dos incisivos superiores descidos, assim como na oclusal dos molares superiores e inferiores descidos? Também. Quase sempre se percebe o envolvimento de um componente socioeconômico? Também. Tudo que a gente falou, exceto uma, né? Que seria o quê? Sua evolução é lenta. Lembra que a gente falou da cárie de mamadeira? Que, em geral, é algo rápido, né? Uma evolução rápida. Resposta número B. Número não, letra B, desculpa. Outra questão. A cárie de mamadeira é caracteristicamente reconhecida pelo aspecto de cárie rampante. Ou seja, toda cárie de mamadeira ela é rápida, ela é precoce, ela é uma cárie rampante. Agora, nem toda cárie rampante ela é uma cárie de mamadeira. Lembra que a cárie rampante são diversos motivos em adultos, em adolescentes, hormonal. Então, uma coisa não é a outra. A mamadeira está incluída aqui. Agora, o inverso não é verdadeiro. Ou seja, atinge um grande número de superfícies dentárias em pouco tempo. E os dentes inicialmente afetados são? Quais são os dentes que inicialmente estão envolvidos com a cárie de mamadeira? Se a gente imaginar, né, uma mamadeira ou mesmo um peito, seja lá qual for o veículo, o dente que mais é banhado ali pelo líquido seria os caninos inferiores, os caninos superiores, os incisivos inferiores, os incisivos superiores, os primeiros molares superiores, a gente viu que são os incisivos superiores, certo? E, inclusive, a gente também viu que os protegidos são os incisivos inferiores. No que concerne às características que a bactéria precisa possuir para produzir a cárie dentária, analise as proposições abaixo, né, as frases, marcando V em verdadeiro, um F em falso, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, em relação às características que a bactéria precisa possuir, ser capaz de colonizar a superfície do dente, a bactéria ela é capaz de colonizar a superfície do dente? Ela precisa ser, né? Para produzir cárie. Então, seria verdadeiro. Produzir ácidos em capacidade maior do que a capacidade local de neutralização da placa, ou seja, ela tem que produzir ácido de uma capacidade mais rápida, mais veloz, maior intensidade do que a capacidade de tampão da saliva? Sim. Ser capaz de realizar os dois primeiros itens, ou seja, colonizar a superfície do dente e produzir ácidos em pH acima do pH crítico para a dissolução do esmalte? Não, né? Ela precisa fazer isso tudo em pH abaixo do pH crítico, mais ácido. Então, seria V, V e falso. Acho que travou. Ah, agora foi, peraí. Tá. Durante o exame clínico intrabucal do paciente, uma mucosa oral seca e esbranquiçada pode indicar presença de gengivite, não seria branco, né? Presença de periodontite, um alto risco a desenvolver lesões de cárie, um elevado consumo de alimentos ricos em carboidrato fermentável? Sim. O alto risco a desenvolver lesões de cárie. Relacionando as colunas à alternativa correta. Então, a gente tem aqui, se não me engano, isso aí foi da aeronáutica. Condição endógena que revela defesa natural individual, porém pode ser modificada. Seria o quê? Ou seja, seria a capacidade tampão da saliva, né? Ela é endógena, ela pertence ao indivíduo,
revelam uma defesa natural individual, mas ela pode ser modificada. Se aquele indivíduo tiver um pH, estiver comendo muito alimento ácido, tiver algum problema, né, ela pode realmente estar mais ácida. Perpetuadores das condições favoráveis à ocorrência de desmineralização do esmalte dentário. Os mutans, os testes salivares ou os lactobacilos? Os perpetuadores são mais para os lactobacilos, né, de lesão crônica. Um potencial produtor de ácido pode ser transmitido de um ser humano a outro. Qual seria esse potencial produtor de ácido mais conhecido? É o mutans, né, Streptococcus do grupo mutans. Pontuam a presença do alto consumo de sacarose. Os testes salivares. Então, vamos ver a resposta. 3, 1, 4, 2. Complete a afirmativa baixa, assinale a alternativa correta. A saliva, sendo supersaturada em relação ao cálcio e fosfato, possuindo um pH em torno de X, constitui-se um fator natural de defesa contra o processo de desmineralização através da reposição de minerais. Seria o quê? A saliva numa condição normal, né? O pH de 7 já seria satisfatório.